vamos trazer a nossa análise sobre a vitória do Sport, que encerrou aí o jejum que o Leão da Ilha do Retiro vivia, tá? Volta a vencer e, com isso, também consegue retornar ao G4. Agora, Fred, tá mais do que claro para qualquer pessoa que tenha acompanhado o jogo que essa foi uma daquelas noites em que vale mesmo são os 3 pontos. Vou fazer uso aqui desse ditado, né, dessa sabedoria popular, porque se a gente for falar em evolução de futebol, alguma coisa relacionada à tática, ou alguém que deslanchou tecnicamente, sobre o qual a gente pode depositar confiança, expectativa nos ombros, que a gente viu foi mais uma partida horrorosa do Sport contra um último colocado da Série B. Dessa vez, lanterna com tudo que tem direito. Guarani afundado aí na lanterna da Série B. E teve um jogador expulso aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo. Como Cássio também destacou agora há pouco na Água Suja, o Sport ficou mais de uma hora com um homem a mais contra o pior time do campeonato. E quem não percebeu, quem não olhou ali para o placar, aquele cartãozinho vermelho da transmissão, estava desatento, durante boa parte do jogo pode ter a impressão que era o Sport que estava com a menos. E o Guarani chegando em algumas enfiadas mais longas, com algumas chegadas perigosas. Zaga do Sport em alguns momentos batendo cabeça. Mas dessa vez o gol veio, Fred. Dessa vez o gol veio e vieram os 3 pontos. Mais uma vez, dos pés de Zé Roberto. Depois de uma bela assistência ali de Gustavo Coutinho, Zé Roberto encostou na sobra, enfiou para o fundo da rede, fechando aí o placar em 1-0 para o Sport. Mas, como eu falei, Fred, fica o alívio pelos 3 pontos, pelo retorno ao G4, mas fica a ansiedade e a preocupação pela sequência de mais apresentações e a falta absoluta de evolução. Muitas vezes está mais para uma involução que o Sport está apresentando rodada após rodada. Celso, é claro que os 3 pontos são necessários, era um objetivo único desse jogo, tá? E virou até um vídeo que viralizou um pouco ali dentro do universo de WhatsApp, de Instagram, que eu falava que nessa viagem para o Sport compensar minimamente a atuação contra o Novo Horizontino, o Sport precisava trazer 4 pontos, né? Que Cássio até fez um vixe. E o vixe estava muito certo, viu? Estava muito certo. Os 4 pontos vieram, tá? Mais do que os 3, os 4 pontos vieram, aqueles 4 pontos que eu apontei como meta nessa viagem. Mas dessa vez eu não consigo nem usar essa linha de que não, o que importa é os 3 pontos, vamos empurrar para frente, né? Colocar ali tudo que aconteceu para debaixo do tapete e seguir em frente, porque a atuação ela foi muito ruim, mas há uma linha que está tudo correto e as coisas estão dando certo, está tudo tranquilo. Foi uma atuação muito ruim, mas os 3 pontos salvaram e bola para frente. Hoje eu não consigo, de fato, eu não consigo seguir essa linha, porque não é que a atuação foi ruim, a atuação foi assustadora. É assustador o que o Sport está jogando nesse momento da Série B. Assustador. São 3 partidas pavorosas em que o time de Mariano Sosso se transformou em um bando dentro de campo. Não existe nenhuma outra palavra. O Sport de Mariano Sosso, nas últimas 3 rodadas, não passa de um bando desorganizado, sem a menor conexão, sem intensidade
incapaz de criar uma única jogada trabalhada, tá? E esse bando tem assinatura direta do treinador. Assinatura direta. Essa história de desfalques, inclusive, ela já precisa até ser deixada um pouco de lado. Porque desfalques todo mundo tem. O Botafogo estava super desfalcado contra o Sport. O Guarani estava desfalcado, colocando jogadores da base. Tá? E o Sport simplesmente mergulhou num caos tático e técnico. Um caos. E esse caos, quando eu digo que ele tem a assinatura do treinador, ele parte e ele nasce no momento em que o time perde os 2 laterais. E até a reposição, no caso de Dalbert, né, que estava conseguindo minimamente ali atender a lacuna deixada por Filipinho. Mas é fato concreto que, sem Filipinho e sem Pedro Lima, Sosso não consegue encontrar uma solução para que o time tenha aquela intensidade que ficou característica, que ficou marcada ali nos 3, 4 primeiros meses do ano. 2 laterais que pisavam na área do adversário e segundos depois já estavam marcando. E tinha gente que torcia o nariz para Filipinho. Tinha gente que torcia o nariz para Pedro Lima. Tinha gente que ficava fazendo campanha contra Pedro Lima. Ironizando, dizendo que era jogadorzinho, que jamais seria vendido, que tudo era viagem. Parte da torcida, mas aí eu acho que era parte pequena, não conseguia observar o que esses 2 laterais traziam para o Sport. Ok. Rosales e Riquelme não são capazes de executar o que Pedro Lima e Filipinho traziam para o Sport. Não são capazes. Isso está mais do que claro. Tá? E eu acho que é minimamente aceitável que um treinador tenha um incômodo quanto a isso e procure alternativas. Ok, é aceitável. Ainda que, quando ele utilizou o básico, o Sport conseguiu, com 2 atuações, nota 6, contra Paysandu e Mirassol ali, conseguiu prevalecer dentro de casa, ganhar os jogos, fazer uma partida digna contra o Ceará no Castelão, segurou bem o Ceará ali, sofreu por 5 minutos. Mas justamente quando ele conseguiu dar uma arrumada na casa, porque o time vinha de 3 derrotas, tá? Quando ele consegue esses 7 pontos, o time vinha de 3 derrotas. Quando ele estabiliza, ele enxerga que há um cenário em que pode desestabilizar. Ele encontra uma saída mecânica automática. Rosales não joga o suficiente para ser um lateral direito titular. Riquelme não joga o suficiente para ser um lateral esquerdo titular. E aí ele vai buscar soluções. Tá? As soluções que ele busca partem basicamente de uma escolha principal, que é transformar Fabrício e Barleta em alas. Porque quando ele joga contra o Ceará, e eu acho que contra o Mirassol, ele não tinha Barleta, tá? Era um time ainda mais desfalcado. A volta de Barleta encoraja ele a fazer essa composição. A partir do jogo contra o Novo Horizontino, ele vai de Fabrício e Barleta ali como alas, laterais, chamem como quiser. Tarcísio, que é um dos mais assíduos espectadores nossos aqui, tinha mandado pra gente um relatório de quantas vezes Fabrício foi eleito o melhor em campo pelo Sport. E era o jogador que a gente mais vezes, junto com Pedro Lima, escolheu o melhor em campo. Fabrício se tornou, nas últimas 3 partidas, talvez o pior jogador do Sport. De um cara que até quando estava mal era extremamente útil ao time, até quando estava mal, ele se tornou um inútil dentro de campo.
Um cara que só faz errar, que erra na construção da jogada, que não tem força na linha de fundo. E Barleta, que era uma das boas opções ofensivas do Sport, se tornou igualmente uma peça nula, isolado ali na esquerda. Barleta, eu não achei que o Barleta fez uma partida ruim, não, mas é uma visão baseada em quê? Quando ele está próximo da área. Justamente quando ele não joga como lateral. Quando ele joga como atacante. E não me incomoda, repito. Me incomodou contra o Novo Horizontino, mas eu aceito. Ok, testou. Vamos para o jogo seguinte contra o Botafogo. Não, vamos repetir. A atuação contra o Botafogo foi horrorosa. Igual a atuação contra o Novo Horizontino. Mas nesses 2 jogos pesou a história do gol que o Sport deu no começo. Com 14 segundos e com 4 minutos. O Sport deu os gols. O primeiro gol do Novo Horizontino e o primeiro gol do Botafogo foram dados pelo Sport. Chega em Campinas, não tem o episódio do gol dado no começo. Aí o que é que a gente vê? Um Guarani frágil. Muito frágil tecnicamente. Inacreditável, Fred. É inacreditável, pô. Desfalcado. Cheio de menino. Com 4 mil torcedores. Num gramado perfeito para se jogar futebol. E a gente assiste o Sport incapaz de fazer uma jogada contra esse Guarani. Mas absolutamente incapaz. Para completar, com 30 minutos, esse Guarani tem um jogador expulso. E o Sport não consegue fazer nada dentro de campo. Mas é o mais absoluto nada. Nem arame liso é mais, Fred. O Sport é só as estacas hoje. O Sport só tem as estacas ali. Pum, pum, pum. Nem toca a bola até perder. Toca a bola até perder. Inacreditável, pô. É inacreditável. Eu lembrei da fala de Dorival Júnior. Assim, piorou para o Sport ficar com um a mais. Ele disse que o Brasil com o Uruguai piorou quando o Brasil ficou com o jogador a mais. Achei que foi isso. Faltava alguém dizer isso. E aí, o Sport entra num desenho de jogo em que o Guarani passa a ter melhores chances. O Guarani acerta uma bola na trave. Tá? E eu quero voltar para o básico. Todo mundo sabe o que eu penso de Riquelme. O que eu penso de Rosales. É o que todo mundo aqui. Não tem ninguém dizendo, pô, são jogadores medianos, são interessantes. Não são. Não são. Mas o lateral direito do Guarani é pior do que Rosales. E o lateral esquerdo do Guarani é pior do que Riquelme. O lateral direito do Botafogo é pior do que Rosales. O lateral esquerdo do Botafogo é pior do que Riquelme. Riquelme e Rosales, eles têm uma condição mínima de jogar essa Série B nesse momento, com a janela batendo na porta com os desfalques. Porque eles jogaram e foram nota 5. E às vezes ser nota 5 contra adversários que são nota 2, contra adversários que são nota 3, às vezes isso é suficiente. Tá? O tempo vai passando, na verdade o Sport já volta com o Zé Roberto, e aí é aquilo que o Souza sabe fazer, colocando jogadores para frente, colocando atacante, empilhando atacante, nada muda. E a mínima mudança acontece justamente quando o lateral pisa no campo, que é Riquelme, que jogou mal. Mas só o simples fato dele existir, de trazer Barleta para o lugar dele, de deixar com que Lucas Lima possa trazer a bola um pouquinho mais de trás e construir mais a jogada, só o reposicionamento já deixou o toque de bola um pouquinho do Sport, um pouquinho mais organizado. O gol não sai por causa disso. O gol sai pelo mais absoluto acaso. Porque a fase de Gustavo Coutinho é tão danosa que ele furou a bola, porque se ele bate, o goleiro pega, a bola é para fora. Como ele fura a bola, né? Ele erra o chute, o goleiro acaba caindo, fica mais fácil o gol para Zé Roberto. O goleiro tem uma ação de cair, levanta, mas já está atrasado. Zé Roberto só empurra para dentro da rede. Assistência. Tá? Então, assim. Porra, pode ter sido assistência, assim, em algum aplicativo, alguma inteligência artificial que precisa ser aprimorada.
Porque eu não descarto, não, viu? De algum aplicativo lá colocar, mas caso tenha acontecido por aí, é melhor aprimorar. Porque é uma furada clássica ali. E se não tem Zé Roberto, ia ser o 0-0 com uma furada dessa. E aí, Celso, tem a inquietação aí do treinador que coloca lá o Dieguinho, né? Que sai empilhando atacante, que tira os 2 zagueiros, tá? Por exemplo, naquele Avaí Sport, que o Avaí tinha 2 homens a menos, Dalpozo vem tirar os zagueiros com 40 e tanto, um zagueiro, né? Com 40 e tanto, assim. É impressionante como o Avaí foi incompetente, acabou colhendo os 3 pontos, mas se arrastou o jogo inteiro com 2 a mais, sem conseguir, no segundo tempo, nem criar muita bola de risco contra o Sport. Só se ele tem esse mérito lá no final das contas, ele tem um mérito de, não tá saindo nada, por pior que esteja jogando, eu vou tentar mais alguma coisa, vou tirar 2 zagueiros de uma vez. Tá? Ele tem essa inquietação. Mas uma inquietação depois de que o bando já está transformado e ele não está conseguindo organizar, tá? Então o Sport faz o gol, acalma o jogo, passa a controlar minimamente. Só que, para mim, o que acontece daí para frente, fica claro que o Guarani, já com as 5 substituições, já sem o atacante, já todo moldado só para tentar defender o 0-0, que só tinha um jeito do Guarani levar qualquer perigo para o Sport. Se o Sport errasse o passe na saída de bola ou ali no meio de campo. E o que o Sport faz? Começa a errar passes no meio de campo. Pô. Se o Sport pega todas as bolas e dá um bombão pro tiro de meta do Guarani, o Sport não ia correr 1% do risco que correu. Claro que eu não estou dizendo que é para fazer isso. Claro que o certo é controlar a bola, é fazer o que o Sport fez. Só que a fase, o desacerto, tá tão grande que o Sport estava começando a tentar passes longos, a se arriscar, a se colocar em risco. Um time que deu 2 gols nas últimas 2 rodadas. Tá? Então, assim, a vitória veio, a vitória recoloca o Sport no G4, era necessária, era fundamental, porque senão seria um colapso de campanha também. Tá? Seria um colapso de campanha, não teria defesa, o Sport não teria pontuação, não teria futebol, não teria nada que justificasse a continuação do trabalho que está em curso. A vitória veio. Tá? E, obviamente, a vitória segura, né, um pouco as inquietações, as pressões. Né? Ninguém vai demitir um treinador ganhando, obviamente. Mas, assim, se não se vir de lição, se o alerta depois desses 3 jogos não for vermelho, se o treinador não entender o que está acontecendo debaixo do nariz dele, que suas tentativas e suas insistências estão levando o esporte para o pior esporte de 2024, em momento nenhum da temporada, nem no começo, nem quando tomou 4 do Retrô, nem quando basicamente perde do Santa no Arruda, consegue um gol de falta no finalzinho, tá? Nem muito menos quando tomou 4 Fortaleza ou 3 do Goiás. O Sport que tomou 4 Fortaleza era infinitamente superior ao Sport de hoje. O Sport que tomou 3 do Goiás era infinitamente superior ao Sport de hoje. Esse Sport é o pior Sport de Souza. Tá? Se isso não for transformado no alerta vermelho, sirene, mudanças, que não é só contratar, não, é o treinador mudar, a campanha vai dissolver. Vou fechar citando 2 jogos. Tá? Sampaio Corrêa 1, Sport 2. Uma vitória lastimável do Sport na Série B do ano passado. Aí, panos mornos. Não, eu, tal. ABC 0, Sport 1. ABC 0, Sport 1 era para Anderson ser demitido naquele dia. Atuação, o Sport conseguiu finalizar a primeira bola na barra de um time rebaixado aos 45 do segundo tempo, meio sem querer, com o Diego Souza empurrando para dentro do gol. Teve 2 chances de... Tô com o microfone agora, tomara que tenha melhorado o som.
teve 2 chances naquele jogo. Uma por essa atuação que você está falando, e a outra no vídeo de bastidor, quando ele elogiou a atuação do time. Naquele elogio para falar assim, meu irmão, assim, tá desconectado aí com o que tá acontecendo. Então, são os alertas, tá? Ano passado, essas 2 vitórias foram vitórias de futebol 0. Essa vitória de hoje foi vitória de futebol 0 também. 0. Detalhe, com tempo para treinar. O Sport está no caminho errado. Sosso está no caminho errado. E não se justifica apenas pelos desfalques. Porque o desfalque de Pedro Lima é permanente. O desfalque de Felipinho ainda não vai ser sanado nas próximas rodadas. Então, o treinador precisa encontrar uma forma desse time ser pelo menos competitivo. Desse time ser pelo menos mais ou menos. Porque a nota da atuação do Sport hoje é 2-3. É 2-3. A nota da atuação do Sport contra o Botafogo é 2-3. A nota da atuação do Sport contra o Novo Horizontino é 2-3. Repito, a pior versão do Sport de 2024. E a gente está em julho. Isso. Tá? Maestro, vamos também com a sua leitura. Como é que o Sport conseguiu, né, vencer o Guarani e o que é que fica aí dessa vitória? Celso, Fred, galera que está aqui, boa noite. Começando oficialmente, já tem tido algumas participações, mas dando boa noite oficial. Um salve aí para quem está vendo o podcast. Assim, dessa vez, eu e Fred, a gente sempre tem umas discordâncias aqui. Quem viu o nosso vídeo no Game Arena sobre a Eurocopa foram leves, mas também teve ali. Mas essa de hoje, eu acho que a gente está no mesmo estágio aqui em relação a essa partida, porque Fred usou a palavra pavorosa. De vez em quando eu não lembro dessas palavras, tá ligado? Então não usei ela no blog, não, mas se eu tivesse lembrado dessa palavra, talvez eu tivesse colocado no post lá no blog. Mas foi uma atuação muito fraca, porque o Sport tinha 2 necessidades nesse jogo. Uma era o Sport enfrentou o Lanterna pela segunda vez, né? Tinha enfrentado o Ituano, tinha perdido, e agora um time na condição de lanterna. E eram 2 lanternas com cara de lanterna. O Ituano, na ocasião, na quinta rodada, estava zerado, tinha 4 derrotas em 4 jogos, e o Guarani hoje tinha 9 jogos, o Guarani tinha 1 vitória em 13 jogos, e não vence a 9 jogos, agora não vence a 10. Então, o Sport ali contra o Ituano e contra o Guarani, nas 2 situações, não era só lanterna de ocasião, era lanterna com carimbo. E nesse jogo contra o Guarani, ou seja, havia a necessidade de vencer um clube com esse perfil, não o Guarani, porque o Sport sempre teve dificuldade lá no Brinco de Ouro, mas esse Guarani especificamente. E, além disso, uma de jogar melhor. O Sport só colocou uma, e confesso que para esse domingo o ideal era eu prefiro os 3 pontos do que ter uma atuação melhor. Mas o Sport só conseguiu cumprir um desses requisitos, porque em relação ao desempenho, na verdade, o desempenho ele quase possibilitou uma frustração muito grande. Porque o roteiro desse jogo, esse é o segundo jogo, o Guarani joga com 1 a menos, perdeu um jogo na rodada passada foi no derby contra a Ponte Preta, terminou empatado, também teve um jogador expulso. Isso é a cara de time que está nervoso, que está pressionado, e é o caso do Guarani, que já está bem distante do 17º colocado, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Aí, na hora que Ian Henrique é expulso, primeiro, o VAR foi, na hora, acho que muita gente deve ter lembrado a mesma coisa. Foi o mesmo lance de Rodrigo em relação ao Uruguai, tá? Na hora que vai assim, a falta, assim, o carrinho bem na lateral, no tornozelo, bem do lado. E na revisão, tanto o jogo de Brasil-Uruguai na Copa América, quando foi pra revisão, meio que havia, o cara vai ser expulso. Ninguém tava, será que vai? Não havia uma grande expectativa. Hoje, para mim, pelo menos, foi a mesma coisa. Quando foi a minha dúvida é se o VAR chamaria. Mas na hora que chamou pro VAR, eu digo, o juiz não vai olhar isso na tela e vai dizer, não, manter o amarelo. Então, assim... o zagueiro do Guarani faz... Quando ele tira o amarelo e faz esse não. Aí ele faz vermelho não. Na verdade, não é pra nada. Nem pegou. Azul, cartão azul, 5 minutos fora, futsal agora. Sei lá se futsal tem isso aí. Aí, nessa... Enfim, retomando o raciocínio aqui. Aí, na hora que vai para essa expulsão, 31 minutos, o cara saiu aos 32, era 1 hora jogando com 1 a mais contra o último colocado,
repito, com carimbo de último colocado, uma campanha muito fraca, já mudando de treinador, com desfalques, o Sport tem os desfalques, o Guarani tinha os dele também. E nessa situação, a incapacidade de criar uma jogada boa foi impressionante. No primeiro tempo, o único chute ele foi até de Coutinho, é de fora da área, ele pega a bola, domina rápido, bate, e no rebote, Tite Ortiz chega um pouquinho atrasado e ainda rola o escanteio. Foi só aquilo, mas aquilo não é nem infiltração, é uma bola na meia-lua. No segundo tempo, quando teve a saída de Pedro Martins, não acho que estava mal, não. Eu acho que Sousa, inclusive, começou a errar. Não ali, o Sport com 3 zagueiros, acho que o Sport precisava abrir mão de alguma coisa para ter um time mais ofensivo ali contra o Guarani. Mas a largada de Sousa não foi boa. Quando ele tira Pedro Martins para colocar Zé Roberto. Não, no caso, eu estou me referindo à saída de Pedro Martins, não a entrada de Zé Roberto. A entrada de Zé Roberto era esperado. Mas naquele momento, dali até os 18 minutos, que foi quando o Sport mexeu mais uma vez, fez as outras 2 mudanças, o Guarani foi melhor do que o Sport. Melhor em que sentido? Na proposta. Não era melhor para vencer, tipo, o Guarani estava mais perto da vitória. Mas o Guarani estava estabelecido defensivamente, sem tomar susto do Sport, e contra-atacando com certo perigo. Teve até a bola na trave ali, que com uma boa, de vez em quando o Sport dá um azar, mas dessa vez deu sorte, a bola bate na trave, corre na linha e não entra. Teve um outro contra-ataque ainda, acho que talvez tenha sido o único erro de Castan, ele dá um passe errado, depois rapidamente ele vira um contra-ataque do Guarani. Então, ainda que o Guarani teve essa chance, mas até os 18 minutos o Guarani ele conseguiu se tranquilizar. Estava me lembrando um pouco, embora o placar fosse 0-0, daquela vez era 1-0, do Sport contra o Avaí, que o Sport contava 1 a mais em determinado momento, isso ainda foi no primeiro tempo, né, porque o Sport teve 2 expulsos ainda no primeiro tempo, mas quando estava com 1, no início do segundo tempo, quando estava com 1 a menos, o Sport conseguiu ali contra o Avaí naquele jogo, em algum momento parecer que não tinha 1 a menos. Conseguiu se estruturar em campo e ter uma atuação decente. E o Guarani fez isso durante esses 18 minutos. Assim, o Sport tem imensa dificuldade. Aí, na hora que teve as mudanças, como o Fred fala, depois entra Riquelme, depois entra mais... achei até um pouco ousado ali, terminou só com Castan de zagueiro e Felipe recuado para a zaga. Mas talvez o melhor disso nem tenha sido isso, tenha sido Fabrício ganhar um pouco mais, voltar um pouco mais para o meio campo, porque Fabrício, começando pela terceira vez como lateral, tem sido o pior jogador do Sport. Assim, ou pior, um dos piores. Assim, ele não era o pior volante. Ele, jogando como volante, ele não era o pior jogador do Sport. Por vezes, como já foi dito aqui, ele foi até o melhor jogador do Sport, mesmo tecnicamente tendo a limitação como volante. Não é que ele era um volante espetacular. Ele errava passe, finalização meia boca e tal, mas era um batalhador ali e corria aquele setor do meio campo. É como se tivesse sido um desfalque novo, Cássio. O Sport perdeu o Fabrício. O adversário. O Sport perdeu o Fabrício. Pronto, exatamente. O Sport perdeu com aquele volante, com o Fabrício no meio campo, ele era uma peça importante para inviabilizar o meio campo do adversário. Aí, como o Fred pontuou bem agora, o Sport perdeu o Fabrício e, ao colocado na direita, tá tendo o pior Fabrício Domingos possível. Veja, esse jogador que tá jogando na lateral direita não serve para jogar a Série B. É pior do que Rosales. É muito pior. Assim, muito pior. Eu não gosto de Rosales, não, tá? Mas assim, é muito pior. Assim, inclusive de não entender. Então, Fabrício está sendo sacrificado. Barleta, a gente jogou muito mal, mas, como eu disse aqui, quando ele encosta mais no ataque, até por ele ser um ponta, ele se sente mais à vontade. Fabrício não se sente à vontade em nenhum momento onde ele está jogando. Então, assim, o Sport teve essa dificuldade até que Lucas Lima consegue, numa rara... Mais um jogo que o Lucas Lima não chutou, pelo menos eu não me lembro. Acho que realmente ele em algum momento ele deveria arriscar o chute, ele tenta sempre o passe, mas dessa vez acertou o passe. O quadrado do botão dele tá quebrado, mestre. Ele não acerta. Eu acho que não é nem que ele não acerta, Celso. Eu acho que ele não arriscou. No jogo de hoje, acho que ele nem arriscar o chute ele arriscou. E não, realmente o botão quadradinho dele não estava lá, não. Mas isso é só um ponto, tá? Se for para ter Lucas Lima sem dar um chute, eu prefiro. Eu prefiro do que ter de repente, não ter Lucas Lima, porque na outra função ele joga muito bem, volta. Por vezes o cara estava pegando a bola na entrada da área. É um cara que está envolvido com essa campanha. Como eu já falei em outras oportunidades, não imaginava que ele ia ter um nível de entrega como está tendo, e isso é louvável. Agora, realmente, chutar não é com ele, não. Mas ele acertou um ótimo passe, Coutinho furou, aumentou o jejum dele, Zé Roberto marcou. Zé Roberto acabou sendo peça importante, né? Garantiu 3 pontos. Não, porque o 0x0 estava aí. O ponto, independentemente dele, é assim. O 0x0 ele botou 2 pontos a mais, porque estava 0x0, e botou 1 ponto contra o assim. O Sport, se esses gols dele, o Sport teria somado 1 ponto. Teria sido 0x0 hoje. Com o gol que ele faz hoje, o 1 ponto vira 3, e na semana passada o 0 vira 1, então gols importantes.
mas também, assim, primeiro toque na bola já foi caindo, reclamando, é um estilo de jogo assim insuportável. O cara, mas é insuportável. Quando o Sport fez 1-0, aconteceu, primeiro, há muito tempo o Sport não ficava em vantagem, tá? Assim, 0-0 com o Ceará, o Novo Horizontino abriu o placar logo na frente, o Botafogo abriu o placar, então assim, desde aquelas vitórias na arena, o Sport não ficava em vantagem, e aconteceu algo que, se o time fosse um pouquinho mais efetivo, seria algo comum, possivelmente algo comum, que é ter um controle do jogo e forçar o adversário, deixar o adversário desconfortável. Assim, o Sport nunca deixa. Há tempos o Sport não deixava ninguém desconfortável. Pelo contrário, o Sport, dando o gol, deixava todo mundo confortável. Ou contra o Ceará, com incapacidade ali de definir, deixar o 0-0 ali o tempo todo. E na hora que ficou 1-0 ali aos 31 minutos, dali até o final, embora tenha dado 2 grandes vacilos assim nos acréscimos, mas o Sport conseguiu circular a bola, sair da esquerda, sair para a direita, volta para Felipe toca para porque naquele momento ali, embora o 1-0 ainda fosse magro, mas pelo menos ali, se o Sport tá ganhando e tá com a bola, azar do Guarani, pô. Aí o Guarani é que vai dar um carrinho, que vai de repente tomar outro cartão, vai 2 caras na bola para tentar roubar e abrir um espaço, de repente levar outra enfiada de bola. Assim, aí cabia gerar desconforto ao Guarani. Coisa que o Sport não fez contra o Ceará, passou longe de fazer contra o Novo Horizontino, o máximo foi aquela reação lá, que teve nos minutos finais, e contra o Botafogo, pelo amor de Deus. Então, nesse jogo, assim, é importante mostrar que de vez em quando, assim, meu irmão, se você ficar em vantagem, você ter uma qualidade técnica para tocar a bola, você pode gerar esse tipo de jogo mais vezes. Mas a defesa não vinha contribuindo com isso, e dessa vez demorou muito, mas o ataque conseguiu botar em vantagem diante do Lanterna, e com a mais aos 31 minutos, enfim. Uma partida muito fraca, mas a vitória, de certa forma, merecida. Se fosse ter um vencedor, não acho que seria o Guarani, apesar da bola na trave do Guarani, porque tirando o Guarani tem um chute que leva perigo contra Kaique França no primeiro tempo, um chute de fora da área, que ele deve, já com a menos o Guarani, e essa bola na trave. O Sport, pelo menos, tinha 66% de bola no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando joga o tempo inteiro com a mais, terminou com 72% de posse de bola. Mesmo o Guarani basicamente bateu lateral. Eu costumo dizer assim, mesmo, tem uma hora que a posse de bola, a outra posse de bola é tão pequena que é basicamente o cara bater lateral, ficar com o zagueiro e se livrar da bola. Porque você não consegue fazer nada com tão pouco tempo de bola. E você ter esse tanto de tempo de bola e jogar o que o Sport jogou, realmente, assim, é para agradecer esses pontos, equilibra a campanha, mas, tipo, esse desempenho hoje não dá nenhum indício de um jogo seguro contra o América Mineiro. Claro que terá uma semana de preparação, de repente pode até chegar reforço, porque a janela vai abrir daqui até lá. Enfim, pode voltar Romarinho, o América pode não fazer uma grande atuação, existem 200 nuances do futebol, mas se pegasse o retrato de hoje, domingo, 7 de julho, essa atuação, ela não credencia o Sport um jogo competitivo contra o América Mineiro, não. De forma assim, alguma. precisaria melhorar muito. E eu vi vários comentários aqui, sabe, Celso? Eu sei que você vai para uma leitura de superchat, mas só para passar de comentários que não são superchat no chat, eu vi uma série deles que parece que as pessoas não aprendem a lição, tá? Um dos que eu li aqui foi assim: não, a gente não deve questionar, né, treinador que está lá em cima da tabela. Dalpozo foi assim com o Dalpozo e Henderson, por exemplo. Tá? Foi assim com o Dalpozo e Henderson. O questionamento ao que está acontecendo é um alerta muito necessário pelo que o Sport jogou e contra quem o Sport jogou nessas 2 últimas rodadas. Tá? Eu vejo algumas discussões aqui, algumas mensagens que chegam aí no chat, numa tentativa de tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e são muito baseadas naquilo que a gente falou no raio-x. Não sei se no raio-x direto que a gente fez aqui no canal da gente, ou se no raio-x do Game Arena, que já está postado também no canal da gente. Que não tem aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde? Sim, sim. Nessa Série B tem acontecido o oposto, né? A grama do vizinho é sempre mais amarela, sempre mais estragada. Então, assim, não cometam o risco, o erro de passar pano, de minimizar esse nível de futebol que o Sport está jogando, comparando com times do mesmo porte que estão jogando abaixo dessa Série B. Porque é assim que a campanha se perde.
Sobretudo agora que você está no momento de abertura de janela. A partir do próximo jogo, você já pode ter jogadores novos. A janela abre agora, quarta-feira. Tá? Então você já vai poder ter jogadores novos. Não sei se o Sport vai ter. O Sport tem um reforço que nem anunciado foi, que é aquele jogador, aquele ponta lá do brasileiro argentino do Vélez. Mas dificilmente vai estar em condição de jogar no sábado. Mas é um momento delicado. É um momento delicado da temporada, do brasileiro, da campanha. Ficar se apegando assim, sabe? A muletas tão frágeis quanto essas. Essa conversa mole que derrubou o Sport nas 2 últimas séries B. Essa mesma conversa de que tá no G, que assim, é em segundo. Tá no G4. Aí quando tá fora do G4, tá pertinho do G4. Tem que olhar o futebol que tá jogando. Coletiva e individualmente. E o futebol que o Sport tá jogando no dia 7 de julho é o pior futebol que o Sport jogou em 2024. Fred, como você falou, vou fazer algumas leituras de superchats aqui. Antes, vou só acrescentar outro nome que eu acho que faz falta, e porra, é foda. Eu fico trazendo o nome de Romarinho e parece que eu acho que Romarinho é o maior jogador do planeta. Mas essa característica do Sport, principalmente nesses últimos jogos que a gente viu, de ser um time inofensivo, que é isso que o Sport é, inofensivo e descoordenado. Isso não passa pela ausência de Romarinho, não é isso que eu quero dizer. Mas Romarinho, ele compõe um grupo de jogadores que tem uma característica de levar o time para frente. Seja com passe, o caso de Romarinho é mais ali no X1, de cabeça baixa, chega ali na linha de fundo, mete a bola para dentro, em vez de mandar no primeiro pau, onde está chegando o atacante, ele manda lá no segundo pau, em vez de mandar na entrada da área, onde está chegando alguém, ele cruza a bola no segundo pau e não tem ninguém, enfim. Ou vai finalizar e finaliza mal, pega na orelha da bola. Isso eu sei, obviamente, eu assisto também os jogos do Sport, mas o que eu vejo também é que Romarinho é aquele cara que, eventualmente, ele dá uma bagunçada na defesa adversária. Ele faz com que um marcador tenha que vir na cobertura e sobre alguém ali, sobre um espaço para um Lucas Lima aparecer, para uma bola ser cruzada para Gustavo Coutinho acertar de canela, qualquer coisa do tipo. Então, acho que é um jogador que faz falta, mas que, claro, não é a volta dele simplesmente que vai melhorar o Sport, ou que vai voltar a fazer com que o Sport seja um time com aquela ajudaria demais inspiração hoje, de finalização, mas ajudaria muito, Fred. Ajudaria muito, porque ninguém aguenta mais. O Sport jogar a bola para um lado, para o outro, até perder a bola, até errar um cruzamento, até errar um passe, tomar a bola nas costas. Enfim, isso aí a gente tá cansado de ver. Tu tá defendendo a ausência, né? Tu tá mostrando o peso da ausência de Romarinho. Isso já é um capítulo mais avançado. A base hoje é defender o peso da ausência de Rosales. Pois é, exatamente. Tá tão longe do básico. Pelo amor de Deus. Vamos agora com alguns superchats, meu caro Alan Roberto. Vamos trazendo aqui. Felipe Ribeiro. Essa a gente já viu na nossa Água Suja. Agora, Eduardo Andrade, Motonorte. Esse tá na bronca, viu, Fred? Com a gente e com o Gustavo Coutinho. Sobrou até pra gente. Precisou de uma jogada ridícula pra ficha cair. Coutinho e sempre foi horrível. 38 jogos, 14 gols, sendo 4 de pênalti, 7 de cabeça. Esse era o ótimo atacante de vocês. Acho que ninguém falou que ele era ótimo, não, mas ele tava fazendo gol. Eu acho ótimo atacante pra Série B. Foi muito bem no Sport, foi muito bem no Atlético Goianiense. Tá? E estava muito bem no Sport. Estava muito bem no Sport. Aconteceu alguma coisa aí, o homem desligou. Eu já falei, a alma saiu do corpo. Saiu do corpo. A alma sai do corpo. Tá transitando sem alma. Porque assim, alguém tem que buscá-lo. Uma coisa é você jogar mal, você chutar, a bola bater na trave, né? A bola não tá entrando. Outra coisa é ele tá com a participação nula. Hoje ele girou uma bola que ele chutou, o goleiro defendeu. Eu tive um alívio, porque fazia muito tempo que Coutinho não conseguia dominar a bola, girar e chutar. Ele conseguiu hoje. Tá? O que eu discordo da mensagem que chegou é que precisou de uma jogada ridícula para a ficha cair, não. Se você observar, é fácil observar porque
os programas estão todos aqui disponíveis e as análises ainda vão para o Instagram. A gente tem uma artezinha que divulga, né, assim que termina o programa, a gente divulga no Instagram o print, né, das análises individuais. Pode ver que Gustavo Coutinho, há pelo menos 4 partidas ou 5, É vermelho. tem tido a pior análise, é o vermelho, a pior das análises, tá? É. Mas, veja só, eu não vou ser engenheiro de obra pronta reversa aqui não, né? Exato. De obra que deu errado. De obra que caiu, né? É. Se eu pudesse escolher o Sport trazer um atacante ali do nível de Série B, dos que tinham ali disponível, eu teria trazido Coutinho. Cara, artilheiro da Série B do ano passado. Pô. Exatamente. Vamos lá, vamos seguir com nossos superchats. Obrigado a cada um de vocês que está mandando superchat. Obrigado também aos nossos amigos do Clube 45. Celso, só concluindo ali, a questão é que o Sport nunca revelou, o Sport foi transparente com o Pedro Lima, mas não foi transparente com o Coutinho, não. A questão é que a análise de Coutinho ela tem a ressalva que é natural de que ele custou 7 milhões de reais. Então, assim, é um atacante assim, que você, que não domina uma bola, que fura todas as bolas decisivas, que vive um jejum enorme, que caiu muito em produção, e não é um atacante que o Sport firmou um contrato de 6 meses ou de 1 ano, que está vindo de empréstimo, não sei o que, não. É um atacante que o Sport pagou 7 milhões de reais. Então, acho que essa ressalva é importante em relação ao desempenho dele. Vamos com o nosso próximo superchat. Diógenes Valença, dizendo que o Guarani criou as melhores chances, que o placar foi injusto. Pensando aqui. O Avaí Sport foi injusto. Sport e Avaí foi injusto. Não, foi uma consequência das expulsões. Isso. É muito parecido. Foi uma única expulsão. Mas uma única expulsão para um time que é tão inferior ao outro já de saída no nível técnico, né? Mas veja só, era 1-0 para o Sport ou 0-0, tá? Era por ali também. Não foi assim, o Sport mereceu vencer, com certeza não. Esse jogo transita ali entre o empate e a vitória do Sport. Acho que podia ser também, Fred, uma vitória do Guarani em algum momento ali, pelo que o Sport fez no começo do segundo tempo. Mas né, nisso que eu tô falando, de ter sido um jogo com pouquíssimas chances de gol, aquela bola na trave, se ela pega na trave e entra em vez de passar nas costas mas a chance de ser empate ainda era muito alta, né? Teria muita pressão. É isso que eu tô dizendo. É um jogo que varia aí entre 1-0 para cada lado ou um empate. Vamos com a próxima mensagem. Nosso querido André Luiz Araújo. Foi enquanto o Fred estava falando, ele mandou essa mensagem. Mas se não consegue encontrar a solução, não seria por conta de falta de material humano? O elenco está com muitos buracos. Tá mesmo, né? Tem buracos, mas não é só isso. Já passou desse ponto aí, né? Não foi Sport Fortaleza. Não foi Sport Atlético Mineiro. Não foi Sport Santos. Não foi Sport América Mineiro. Foi Sport Botafogo e foi Sport Guarani com 10. Tá? Ponto. O treinador, eu acho que Sosso, ele precisava ter 2 linhas na mente dele, sabe? Para não fazer, ele tá fazendo algo, né, muito semelhante ao que Anderson fez ano passado. Não na forma de jogar, mas na forma de lidar com a dificuldade. O time perfeito de Sosso se desfez. Não existe mais. Sem Pedro Lima e sem Filipinho, tá? Esse time implode. Romarinho faz falta, tá? Claro que faz. Alan Ruiz saiu, perdeu uma opção no meio, ok. Mas fundamentalmente, sem os 2 laterais, e o Sport tinha 2 laterais que davam toda a sustentação para esse jogo. Sem os 2 laterais, aquele Sport de Sosso, aquele Sport, ele não existe. Só que me parece claro que aquele Sport sem os 2 laterais não consegue ser reproduzido com outras peças. Ele não consegue ser reproduzido com Barleta. Ele não consegue fazer no lugar de Filipinho. Ele não consegue ser reproduzido com Domingues fazendo lugar de Pedro Lima. Repito, eu até entendo que Sosso tenha pensado nisso, cogitado isso. Mas ele tem que entender que não deu certo, que não está dando certo. 1, 2, 3 jogos. Vamos ver qual vai ser a resposta dele para o próximo sábado contra o América. Tá? E aí, quando se questiona, não são lacunas? São lacunas.
Mas todos os times estão com lacunas, pô. Repito, Botafogo e Guarani estavam mais desfalcados que o Sport. O Sport não pode lidar com esses times dessa forma. Tá? Não pode lidar. Então, quando eu digo que ele devia ter duas frentes, quais são as duas frentes? Uma é, enquanto eu não tiver jogadores com as características de Pedro Lima e Filipinho à minha disposição, como é que eu jogo para ser mais competitivo? Como é que eu jogo para controlar e dominar um Guarani, um Botafogo, um Brusque, sabe? Como é que eu jogo contra esses times? Enquanto isso, ele mantém a frente dele do time ideal se os reforços que o Sport contratar derem a ele a condição técnica, o perfil para o time voltar a ser o time de abril. E quando eu chamo o time de abril, parece que eu estou ano passado. O que é que eu dizia de Anderson? Anderson, em setembro, estava dando cabeçada na parede, tentando fazer com que o Sport de setembro jogasse igual ao Sport de abril. Não conseguia e virava um time nulo dentro de campo, ao invés de procurar soluções que passavam, por exemplo, por Alan Ruiz, que passavam por Fabrício Daniel ano passado. Não são craques não, mas eram jogadores que davam uma outra forma de atuação para o time. E não insistir na mesma, que sem Juba não dava certo, que com o Love jogando o que estava jogando, com o Jorginho... Não tinha como dar certo. Não tinha como dar. Você não pode ficar pegando peças que não têm essa característica e forçando elas. Ou sair inventando e buscando, tá? É isso, assim. Mais do que lacunas de peças, são escolhas do treinador e o trabalho do treinador diante dessas lacunas. O Sport está desfalcado, jogando com buracos no elenco há 7 jogos, mais ou menos já. Tá? Foi Paysandu, Mirassol, Ceará, Novo Horizontino, Botafogo e agora. Tá? Por desfalques por expulsão primeiro, por lesão, uma soma de muitos desfalques. Tá? Isso. Então, assim, e as respostas dele foram diferentes. Ele seguiu os dois caminhos. O primeiro deu mais certo que o segundo, mas ele abraçou o segundo. Por que eu não sei. Vamos com mais uma mensagem aqui. Daqui a pouco a gente vai com o nosso campinho, tá, galera? Juan Pablo, dízimo, viu, galera? A terra que viu Dorival ontem não colocar o time para cima com um a mais, viu o Sosso tirar 2 zagueiros. Dito isso, péssima partida com mais riscos que deveria. E Coutinho, se não fura, isola aquela bola. Todo mundo ficou com essa sensação de que É o que o Juan Pablo falou. Não, total. O erro, a fase de Coutinho é tão ruim que gerou o gol. Mas... deu a volta. Isso. O que ele falou ali, tá? É o único ponto de hoje que pesa em favor de Sosso. O único. Que é a inquietação dele é tão latente, tá? No divertidamente da cabeça dele. A ansiedade, o invencionismo, a inquietação domina, não é a felicidade nem a alegria, não. Quem domina ali é a inquietação. Que ele não fica de braços cruzados vendo o caos. O caos incomoda ele está vendo o caos incomoda ele. Então, assim, ele estava incomodado com aquele placar. Aí ele tira 2 zagueiros. Só que é na tirada dos 2 zagueiros, quando entra Riquelme, né, que todo mundo se reposiciona um pouquinho. Lucas Lima vem buscar a bola um pouquinho mais atrás, porque sai Chico. Então Lucas Lima vem pegar, a bola passa a sair mais organizada. Felipe joga 1000 vezes melhor do que Alisson Cassiano com a saída de bola. 1000 vezes melhor. Tá? E aí foi o melhor Sport. O melhor Sport foi sem Alisson Cassiano, sem Chico, né, quando ele coloca ali o Dieguinho e o Riquelme. Não que Dieguinho e Riquelme tenham jogado grande coisa, mas a reorganização deixou o time melhor. E no caso, Dieguinho forçou o desconforto que eu disse. Aquele lance ali de pegar a bola, conseguir passar para o zagueiro, entrada, ainda que o chute tenha sido fraco. Aquilo não aconteceu nenhuma vez antes, pô. Total. Tá entrando bem o menino. Simbora para mais uma mensagem aqui. Matheus Vasconcelos. Pula essa aí, que essa tem uma bobagem aí que nosso querido Matheus Vasconcelos falou aí no começo.
Pode passar para a próxima. Atenção aí, meu querido Alan Roberto. Hélio Mota tá dizendo, Fred, que lembrou a vitória contra o ABC ano passado. Mais preocupação do que motivo para comemorar. O crédito de Souza expirou. O esquema é danoso, tá matando Domingues e Barleta. Já tá passível de demissão. Algo precisa ser feito. Esquentou bem a chapa aí de Eu acho que ele já está tá passível de demissão mesmo. Não defendo a demissão dele porque o resultado, eu tô sendo resultadista aqui. Dia desses estavam me acusando de resultadista para insinuar o questionamento ao trabalho de Sosso, porque Sosso tem defensores tão grandes, e eu fui um defensor de Sosso por muito tempo, mas alguns se tornaram defensor de uma forma que você não pode criticar. Tá? Me chamaram de resultadista quando eu critiquei. Agora eu estou sendo resultadista para dar mais uma semana cheia de trabalho para ele. Eu não posso ver contra o América o bando, porque assim, repito, até chato já, 3 vezes aqui, já falei, 10 vezes. Bando nos 3 últimos jogos. E aí o Sport não pode ter compromisso ideológico com ninguém não, meu amigo. O Sport não tem compromisso ideológico, ética, com um jogador condenado por manipulação. Tá? Então assim, infelizmente, se o pragmatismo tiver que ser, vai ser. Quando eu digo infelizmente, porque quem acompanha a gente aqui sabe o quanto eu defendi Sosso, o quanto eu apostei fichas em Sosso e o quanto eu ainda quero que o Sport suba com Sosso. Porque, assim como quem defende muito Sosso, eu não aguento mais, eu não aguentava mais ver o Sport burocrático, ver o Sport conservador, né, que teria ido para esse jogo em Campinas trabalhar o empate, segurar o empate. Só que o que, que a gente viu? O que, que a gente viu contra o Botafogo? Sosso está entregando pra gente o conceito dele? O Sport contra o Botafogo foi diferente daquele Sport terrível contra o Botafogo ano passado? Foi diferente. O resultado foi o mesmo. Aquele jogo do Botafogo é muito simbólico pra gente do ano passado. Foi tão diferente? Não foi. Tá? Não foi tão diferente. E é por isso que eu parei de ser um dos escudos de Sosso. Eu parei de ser um dos escudos de Sosso. Parei mesmo. Não vou ficar aqui sendo escudo de filosofia, não. O time ele precisa dar respostas. Treinador não pode ser treinador só com seus 15 jogadores preferidos, não. Tá? Ele está treinando Série B. É muito difícil, Fred, recolocar o time no eixo depois que ele sai dos trilhos. É muito difícil, porque você tem que brigar com sua convicção, você tem que abrir mão dela. É muito difícil. É muito difícil e realmente Sosso não está conseguindo passar dessa barreira, desse obstáculo. E aí, repita, aí Rosivaldo está dizendo aqui, bicho, contra o Botafogo, Castanho entregou no começo do jogo, destruiu qualquer estratégia. E qual era a estratégia? Segurar era? A estratégia era conservadora, era jogar atrás e esperar o Botafogo se abrir. Não é para isso que a gente está comprando o Sosso, comprando as ideias de Sosso, se expondo em jogos em casa. A gente se expõe em jogos em casa, tá? Para poder trocar pela intensidade e por uma postura diferente nos jogos fora. Essa troca de Sosso eu comprei. Eu falei aqui, vai levar as porradas. O Sport tomou 3-0 do Goiás. Eu não vim aqui atacar Sosso, não. O Sport tomou 4-1 do Fortaleza. Eu não vim aqui atacar Sosso, não. Porque para mim tá na conta. O que não tá na conta é levar um gol do Botafogo com 8 minutos e não conseguir criar uma jogada para empatar a partida. Pelo contrário, Fred, ficou muito mais perto de tomar o segundo. O Sport empatou aquele jogo no bambo do bambo. O Toró perdeu um gol absurdo segundos antes, né? Aí eu ia te avisar, Fred, que tem o Leão ali atrás. Ele tava se mexendo, mas eu percebi que não, veja, total. Inclusive, aqui no chat, eu já li até 2 mensagens, né, de Reginaldo. Esse leão que tá aqui atrás da prateleira. Exatamente, é original lá de Tracunhaém. É uma família específica que faz esse leão. Você tem que encomendar tal. Eu coloquei ali, esse leão fica na sala aqui de casa.
Mas eu coloquei ali justamente para deixar o cenário mais legal nas lives. Agora, os gatos estão proibidos de passar até ali. E hoje eu precisei colocar ele um pouquinho acima. A gente viu que eles estão respeitando essa proibição. Não, isso aí daqui a pouquinho eu vou colocar aqui a câmera Mas eu tenho que ter cuidado, né? Porque desde que o Brasil expulsou o gato lá, a seleção expulsou o gato, deu tudo errado, né? Então Deixa aqui a gente quieto tem aí. que dialogar. Deixa quieto. Mas Vamos também não pode derrubar o Leãozinho, né? Ó, vamos fazer uma leitura mais dinâmica aqui das mensagens, porque a gente ainda tem um campinho e ainda tem 5h30 de programa pela frente. Traz mais uma mensagem aí, por favor. Zé Rafael Sobral. O Sport tem que parar de ser pragmático. É pegar esses times fracos e ir pra cima, o que não tá acontecendo. Exatamente. Exatamente. Isso era Eu já uma das acho ideias. exatamente o contrário do que ele falou. Tudo bem que ele falou pela postura. Eu acho que o Sport deveria ser mais pragmático, na verdade. Tudo que essa escalação não é pragmático, mas eu entendi que deve ter sido em relação à postura do jogo. Só que a postura do jogo, eu acho que ela está atrelada também à escalação. Então, assim, ele disse que o Sport deveria deixar de ser pragmático. Se tem uma coisa que esse time não é, em relação ao time que vai a campo, não tem nada de pragmatismo ali. Na verdade é o seguinte. Termina, Cássio, desculpa. Era só isso, por isso que eu falei. Eu acredito que ele tenha dito em relação ao desempenho, o desempenho pragmático, assim, burocrático. Acho que a palavra talvez seria até mais precisa, seria um time burocrático, porque em relação a pragmatismo, eu gostaria, inclusive, que nesse momento tão esfacelado, ou sem tanta ideia de jogo, que o Sport fosse pelo menos pragmático. Seria até melhor. Talvez. Perfeito, Cássio. Essa conclusão era justamente a hora que eu ia trazer aqui também. O que ele tá. Qual é o nome? Eu perdi o nome de quem trouxe. José Rafael. O que José Rafael trouxe, tá? O que José Rafael trouxe é o que está acontecendo. É o que está acontecendo nos jogos. Não é o que Sosso prepara, pensa e quer que o Sport faça, mas é o que está acontecendo. E por isso se encaixa naquilo que eu falei um pouco antes. A gente que acredita, que acreditou, que defende, que defendia o trabalho de Sosso, a lógica de Sosso, a gente faz isso defendendo o Sport em positivo fora de casa. Um Sport com capacidade de dominar os adversários fora de casa. Na hora que você não está conseguindo sequer dar um chute no gol, dá a sensação que Rafael teve nessa mensagem. Essa sensação dele é muito verdadeira. Tá? Ainda que não seja intencional. Não é intencional. Não é intencional. O Sport não é um time pragmático. O Sport hoje é um time confuso. Vamos agora com o nosso campinho. Vamos lá. Kaique França. Fred. Vi Kaique França em duas fogueiras hoje. A primeira foi naquele contra-ataque lá, que a bola acabou batendo na trave, e ele foi muito bem naquele lance. Porque a bola foi no limite do limite, né? Ela bateu dentro da trave do Sport, tanto que ela vai ali correndo quase que por cima da linha nas costas de Kaique. Mas um pouquinho ela tinha entrado, mas um pouquinho Kaique teria pego na bola, né? Ele conseguiu ter um bom reflexo ali e se ouve bem. Também teve uma recuada errada de Cassiano, se não me engano foi Cassiano que tentou recuar uma bola para ele ali, que a bola veio curtinha, ele teve que sair de qualquer jeito e estava ligado, pelo menos. Então, acho que Kaique França, ao meu ver, foi bem, apesar de o Guarani não ter levado risco assim a meta dele tantas vezes, né? Eu ficaria entre razoável e bem, tá? Mas até mais por razoável. Mas no entanto pode. Amarelinho então aí, a gente larga com amarelinho para Kaique França. Alisson Cassiano. Mal. Muito mal não, mas mal. É porque o nível de muito mal de Alisson Cassiano é... Ele é um problema. É um jogador, é um problema. O sarrafo dele é negativo, né? Então, o muito mal de Alisson Cassiano é quando ele entrega o jogo, quando dá o gol. Quando ele consegue sair do jogo sem destruir o time, já vai para mal. Se ele tivesse sendo o que se imaginava que ele seria, jogador de alguns minutos, para assim, para fechar ali nos últimos 10 minutos. Para jogar um jogo 15, como hoje, Cássio. Jogar um jogo inteiro, mas assim, para titular não, pô. Assim, para titular é um problema.
É um problema. Boa. Luciano Castan. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito Acho que bem. foi o melhor em campo. Eu também acho. Muito bem. Esse, ele... Tava precisando, né? Exatamente, é uma coisa que Cassiano não faz. Cassiano não tem aquela atuação catastrófica e para no jogo seguinte fazer você esquecer que aquilo acontece. Castan consegue. Castan entrega um gol como entregou aquele do Botafogo e no jogo seguinte consegue ter um desempenho como esse. O teto é muito maior do que o de Cassiano. Chico. Razoável. Razoável. Razoável no máximo. Gostei não de Chico. Detalhe ainda sobre Castan, tá, Celso? Ele faz uma falta ali que ele leva amarelo. Providencial a falta. Tá? Foi. Aquela foi. E segue com tranquilidade. Não tem essa de, tá amarelado, tira, né? Segue com tranquilidade. Porque, né, Fred? Não é como se o Sport tivesse com 2 zagueiros de confiança no banco de reserva. Exatamente. Trocar, né? Porque um tá amarelado, né? E Cabral trouxe um número na reta final ali do jogo, né, na transmissão do Sport do Premier, que o jogador, ele teve faltava ainda alguns minutos. Mais de 100 mas até vezes. Ali, só ele e Felipe passaram de 100 vezes. Ele teve até ali ele tinha 117 ações do jogo, né? É muito. E trabalhou quase que a partida inteira no campo do Guarani, né? Então, muito porque o Guarani acabou forçando o Sport a trabalhar com os zagueiros ali, né? E também a falta de objetividade do Sport é impressionante, como o time gosta hoje em dia de tocar a bola para trás, tocar a bola de lado, a bola acaba passando muitas vezes no pé de Castan mesmo. Felipe, acho que ele foi mal hoje. Achei que ele foi bem. Achei que foi bem. Ele foi bem. Bem de verdade. Inclusive, na hora que ele vai ali no último lance, ali, que ele chegou atrasado e o cara do Guarani deu um cruzamento, um chute ali, ele falhou naquilo, mas a partida inteira eu acho que ele foi bem na distribuição. Para mim, a tríade do Sport hoje, de atuações positivas, é Luciano Castan, Felipe e Lucas Lima. Eu não coloco o Felipe nesse mesmo patamar, não. Mas... E Felipe, quando é recuado para zagueiro, aí ele jogou muito bem. Assim, ele foi... A diferença dele para Cassiano na construção, na calma, na inversão. Eu acho que o Felipe fez uma boa partida. Mas não mais do que boa, né? Não é para muito bem, não. Eu acho que foi razoável, mas estamos aí com vocês dois votando no jogou bem. E assim ele segue. Pedro Martins. Jogou mal. Mal para razoável, mas eu fico mal. Mal. Acrescentou em nada. Mas ele não tá porque estava mal, não, tá? Aí estou falando. Não, saiu. Ele poderia tinha outros jogadores para poderiam ter saído naquele momento. Fabrício Domingues. Muito mal. Muito mal. No blog para mim foi o pior em campo. Muito mal. E Barleta. Foi bem. Eu gostei bem também. Como eu falei para frente, quando ele sai, quando ele é jogado mais para frente, por exemplo, ele conseguiu ganhar jogada de linha de fundo. O cruzamento do Sport teve mal do jogo todo, mas conseguiu ganhar muitas bolas lá na frente, de prender, de conseguir tabelar, jogou nas duas pontas, assim, jogou o jogo inteiro com gás, mesmo levando a pancada que ele levou. Achei que teve. Mas eu vou para razoável. Um jogador mais tático. Ele não foi um atacante. Também acho. Não acho que ele foi bem, não. Acho que ele mas foi eu vou para razoável. Eu vou descer para razoável, porque assim, ele foi parte do problema. Ainda que o problema não seja ele, né? Exatamente. Eu acho que ele não foi um jogador que esteve acima da média dos jogadores de criação e ali do Sport. Acho que ele é parte do cenário ruim. Mas ele quando vai, ele é o que Cássio falou. Eu concordo com o que Cássio falou, mas para mim é razoável o que fica. Ele foi bem quando teve a bola no último terço do campo ali, ele conseguiu trabalhar pelos lados, tentar. Quando ele foi para a direita, foi bem mais agressivo, mas não dá para ficar como bem, não. É razoável. É razoável. Então, como ficam dois razoáveis, pode descer para razoável. Corrige aí, Alan. Tá?
Barleta vai para razoável. Enquanto isso, vamos para Lucas Lima. Pelo que eu entendi, vocês consideram que ele também jogou bem, né? De Ou bem é muito muito bem. Não, para mim, de razoável para bem, mas bem pela postura, por ter descido ali. Veja só, para mim houve uma melhora de alguns jogadores após a última mudança. Barleta e Lucas Lima estão em. Barleta, Lucas Lima e Felipe melhoraram muito após a última mudança. Tá? E Lucas Lima é o cara que tentou, mas é de razoável para bem. Não ia para muito bem, não. Eu achei ele melhor que Barleta, por isso que eu vou aqui votar em bem para fazer Inclusive, essa foi por isso também diferenciação. que eu fiz a diferenciação de Barleta cair para o Para não ficar razoável. no mesmo patamar, né? Eu concordo. Isso. Titi Ortiz, Mal. apagado, né, velho? Porra, impressionante como é um cara apagado quando entra de frente, né? E deixou de chutar uma bola que inexplicável. Inexplicável. Meu irmão, se ele tivesse dado de calcanhar aquela bola, era mais aceitável do que o que ele tentou fazer. Ele recebe de costas mais livre. Se ele tivesse achado que se ele girasse, marcando, meu irmão, dava um calcanhar ali, vai. Meu irmão, mas ele, assim, naquela posição, e o passe da saia errado, realmente. Porque Ali não foi é o que eu impedimento, falo. não, tá? Aquele lance ali foi falta de Coutinho. Aquilo ali estava totalmente legal, aquela Eu jogada. eu falo sobre urgência ofensiva, né? Que o Sport não demonstra ter. E isso é um exemplo claro. Veja só, uma bola dessa. Chutar, porra. Eu diria que 19 dos 20 times da Série B, o jogador que recebe uma bola dessa dentro da área chuta sem nem pensar. Simplesmente gira e chuta. Aí o Sport muitas vezes não tem essa urgência ofensiva. Isso para mim é um dos defeitos do time, tá? Não ter essa urgência ofensiva. Gustavo Coutinho. Mal. Muito mal. Continua muito mal. Continua muito mal. Não participa de nada, né, velho? Pra mim não foi muito mal, porque ele teve a melhor oportunidade no primeiro tempo, foi um chute assim que alguma qualidade. Que ele girou, é a primeira coisa que ele faz. É só por isso que eu digo que foi muito mal, porque aquilo ali ele fez certo e o goleiro defendeu bem ali, deu até Foi, rebote. não, eu até falei isso ao longo do programa. Eu tava assistindo e eu disse, pelo Ele amor chuta. de Deus, finalmente Coutinho dominou a bola, girou e bateu. Mas aí é muito assim. É descer demais o sarrafo. E ele tá muito mal. Tá? Velho, a gente tem que se parar pra pensar. Se Zé Roberto não tá ali pra pegar aquela... Exatamente. Aquele... Perfeito, Celso, perfeito. Imagina. 0x0, 0x0, o jogo foi 0x0. Isso é 0x0 com a furada daquela. Isso é 0x0 com a Na furada cara do daquela. gol. Perfeito. É muito mal mesmo. É muito mal. É. Volta com a gente aí muito mal, Cássio, que ele merece unanimidade. Pronto. Só pra deixar unanimidade, ok. Vamos mas agora. Ressalvo que ele acertou um chute. Mas acertou um tá chute, baixo. dominou, girou e bateu Tá baixo, uma bola tá na baixo, confesso. Ontem eu fiz um comentário, assim, eu tinha Brasil e Uruguai, eu achei honesto, mas de honesto para baixo, do limite da honestidade. Aí Corneta FPF falou, sabe o que tu achou? Eu concordei com ele. Sabe o que tu achou que foi honesto esse primeiro tempo? Tá revendo muito o jogo da Série B do Pernambucano, eu disse. Aí na hora eu disse, é óbvio que isso é verdade. Mas eu concordo contigo, Cássio. Eu acho que foi... jogo, eu acho que aquilo ali foi honesto. Eu acho que foi honesto. Eu acho que foi honesto. Mas é honesto para baixo. Para baixo. Veja só, foi muito obrigado. Tempo foi honesto. Foi o primeiro tempo fraco, porra. Mas é honesto justamente porque o sarrafo tá baixo. A questão é justamente essa. Mas a competitividade foi boa. Talvez tenha. Dieguinho. Foi bem. Uma boa arrancada ali. Tempo, mas ok. Bem. O que cabe a ele deu para fazer. Veja. Finalizou. Faltou um pouquinho ali de tempo. No fundo foi razoável. No fundo foi razoável. O bem é assim, partindo do... Razoável, porra. Então é razoável. Seria assim, só porque é um jogador que você não espera nada. Mas eu acho que tem que ser razoável, porque aqui não dá. Se a gente tá falando, há 30 segundos a gente tava falando aqui de sarrafo, de assim, não dá para dizer que o que ele fez em campo faz com que aquilo seja uma boa atuação. Não, aquilo é uma atuação razoável, pô. Riquelme, Fred. Razoável também. Mesmo nível. Zé do Gol tava lá, né? E assim,
como o maestro bem descreveu, responsável direto por 3 pontos dos 4 que o Sport traz dessa excursão. Então bota bem. Ninguém guarda o gol, o cara guardou. Pois é. Mas foi razoável. Mas pode estar bem. Aí eu acho que foi bem, Fred. Aí nesse caso eu acho que foi bem. Tipo, ele não deu na bola e nem foi Veja só, foi razoável. uma areia movediça, sabe? Que acaba todas as jogadas. Participou ali e na hora de guardar, guardou. E até para dar um se ligue também. Mas quando ele entrou titular, ele não teve uma saída. Foi o contrário disso, na verdade. Né? É. Luciano. Sem nota. E Fábio Matheus. Sem nota. Um sem nota oscilando para o negativo, Luciano, e um sem nota oscilando para o positivo, Fábio. Então, sem nota e sem nota. E agora, para a gente fechar, vamos com o conceito de Mariano Sosso. Tá na Berlinda, Mariano Sosso, né? E com dificuldades para encontrar alternativas, soluções para tirar o Sport desse buraco aí. Veja, minha análise é a seguinte: ele foi muito mal. Muito mal. Mas a inquietação daquela última substituição de tirar os 2 zagueiros e tentar alguma coisa diferente, e essa alguma coisa diferente era o mais óbvio que ele podia ter feito antes, melhora minimamente ali a análise dele. Tá? Ele foi muito mal, mas ele teve participação. Para mim, ele sair menos de laranja e tá no lucro hoje. Não. É laranja para vermelho. É laranja para vermelho. Veja só, Celso, meu voto vai ser o seguinte: ele foi muito mal, mas eu deixo essa consideração positiva. Tá? Mas assim, ele foi muito mal. Foi muito mais o acaso do que a intervenção dele. Tá? E para mim ele é vermelho, ele é muito mal. Então vamos fechar. Até porque não é só hoje, né? O time é o fruto de uma semana que não evoluiu, de uma atuação muito fraca, de repetições de escolhas erradas. Eu fico com vermelho. Eu não sei se Cássio e você vão de vermelho, vão de laranja. Eu fico com vermelho, assim, mas faço por exemplo, essa. Fabrício Domingues ter sido lateral, tipo, por quê? Assim, não dá para dizer que o treinador foi bem repetindo uma escalação que não deu certo nenhuma vez, que foi mal mais o jogo inteiro e permaneceu quase o jogo inteiro dessa forma. Então, acho que teve mais sorte do que juízo hoje. Então, aí a gente fecha o nosso campinho, tá? O print